pergunta: contextualize o sentimento de angústia segundo as obras de Pietro Baldi no curso Ondas de Transformação. Segunda, comente sobre a gênese da angústia. E terceira, discorra sobre algumas faces da angústia existencial, particularmente ligada à sensação subjetiva de morte. Sheilinha, você não é mole não, né? Você tá pior do que o Rodrigo. Querer contextualizar tudo isso não é mole não. Vamos lá, vamos falar alguma coisinha. Vamos pegar aqui a angústia. Nós temos angústia por muitas coisas, né? Então a angústia que mais está no nós, eu vou chamar essa angústia do ego. Certo? Angústia do ego. A angústia do ego é aquela que ele mede as coisas, mesmo no autoconhecimento, e quer ser aquilo que projeta. E como não alcança, entra em angústia. Certo? Ou em relação a uma pessoa, ou em relação a um fato interior. Olha, eu quero mudar, eu quero ser melhor e tal, e projeta um Mauricinho bonitinho, arrumadinho, bonzinho, caladinho, quietinho, e projeta, certo? Não briga, né? Não é brigão nem nada, então projeta ele lá no futuro. E aí fica perseguindo a imagem. Eu falo que a gente persegue a imagem, você projeta a imagem e fica perseguindo a imagem. Quando você justapõe a imagem aquilo que você é hoje, você fala, nossa, como eu me melhorei, como eu me transformei. E a imagem está aqui, você apenas vestiu a imagem. Gente, olha como eu melhorei. Aí daqui a pouco a imagem faz isso, ó. Você fala, gente, eu não melhorei nada, meu Deus, que angústia. Eu não vou mudar nunca, olha, eu pensei que eu tinha mudado. E aí você fica coincidindo a imagem e saindo da imagem, coincidindo a imagem e saindo da imagem. E você acha que isso você está mudando. Isso é uma imagem projetiva. Você está pegando o ego, projetando o ego e fazendo o ego melhorado. Ué, você está no ego. É igual dona de casa. Não muda os móveis, não muda a casa, não pinta a casa. Põe os móveis do lado direito, muda para o lado esquerdo. Pega o lado esquerdo, muda do lado direito. Ué, mudou a casa. Nossa, como a casa ficou boa. Tá claro? Mas é o mesmo móvel, o mesmo ambiente, da mesma forma. E é isso que nós fazemos, e nós chamamos isso de autoconhecimento. E quando a gente vê isso, nos dá angústia. É um dos tipos de angústia que nós temos. Ela nos dá uma angústia. Mas essa angústia é baseada no ego. E geralmente essa angústia nasce na inveja. Vocês vão ver que eu vou dar uma aula aqui de todos os defeitos. Porque eu estudei durante anos todos os meus defeitos, então eu sou ótimo nisso. Então eu peguei todos os meus defeitos, listei e vou mostrar para vocês aqui na próxima aula. São todos os meus defeitos. Eu vou mostrar aqui, vou dar uma aula para vocês só dos meus defeitos. E aí se te ajudar vocês, aí vocês olham também. Mas eu vou dar uma lista para mostrar de onde vem, como é que nasce, de onde nascem. Então, naturalmente, os defeitos, então você vai ter essa angústia. E essa angústia nasce da inveja. Seja a inveja da comparação, seja a inveja de superioridade, seja a inveja em relação ao outro, seja a inveja em relação ao próprio projeto mental que você fez de transformação. Então, essa angústia é o que eu chamo de angústia do ego. Tá ok? Agora tem a outra angústia, que é aquela angústia da luta do dia a dia, aquela que o Baldi fala tão bem na obra dele, que ele fala do cansaço. Ele fala evoluir cansa. Essa vida, nessa fase que nós estamos, essa fase é muito difícil. Eu costumo dizer que da evolução, a pior fase que tem é essa que nós estamos. Porque quando nós estamos nas fases inferiores da evolução, a evolução é determinística. Quando nós estamos nas fases superiores da evolução, aquelas que vão além do mundo de regeneração, ela é ótima, porque ela é de felicidade, ela é de integração. Agora, quando nós somos esse homem de transição na dualidade, nós não somos nem só mal e não somos só bem, nós somos esse homem em luta entre dois mundos, entre dois polos. Essa é a pior fase da evolução. É essa transição da dualidade. Nós temos a vontade de ser bom e temos uma maldade enorme dentro de nós.
muitas vezes voltamos para a maldade e a gente não quer a maldade mais, nós entramos em conflito. Então esse homem de transição, esse homem que somos nós, não somos nem santos e não somos nem só demônios, mas somos santos e demônios e temos essa luta inteira dentro de nós, essa é a maior. E essa luta, e muitas vezes, produz em nós uma angústia, o cansaço do processo de transformação. Essa é uma angústia muito grande, essa é uma angústia muito dolorida. Certo? Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Fenelon que fala sobre isso, que ele fala a vida é mil nadas, 1000 picadinhas, que a gente muitas vezes, aquilo ali provoca uma dor imensa dentro da nossa alma. Essa angústia do viver, essa angústia que a própria matéria produz, esse cerceamento de potencialidade, esse cerceamento de percepção que nós temos. Então todo esse processo nos leva à angústia e é natural que a gente entenda isso. É natural que a gente entenda esse processo para que a gente saiba que quando essa angústia se manifestar, a gente aceitar a manifestação dela, acolhê-la, porque é natural, ela faz parte de um cansaço, de um processo maior, aquele processo interior. Existe também a angústia das percepções. Então muitas vezes, e o Baldi fala muito sobre isso também, você vai e vê coisas bem além daquilo que você é. Tem muitas vezes um êxtase, tem uma visão, tem muitas vezes um contato espiritual mais intenso, tem um contato extraordinário maior, tá claro? E essa dor então provoca em você uma dor imensa, porque é a diferença daquilo que você é e daquilo que você recebeu por misericórdia. É duro, essa é a angústia triste, é aquela angústia que você sabe que você não tem merecimento para aquilo e você recebe. E ao mesmo tempo você vê, poxa, a diferença da vida, o que seria uma vida nesse nível e a vida que está aqui. Então a angústia é muito grande. Quando Paulo de Tarso fala, conheço um homem que esteve no terceiro céu, não sei se em corpo de carne ou outro corpo, e viu coisas inefáveis. É isso. Em determinado momento a janela da vida abre, você tem essa vivência, depois a janela fecha. E você volta para a sua realidade, volta para a sua vida, e isso é uma angústia dificílima de enfrentar, é doloridíssimo, mas ao mesmo tempo é ela que te dá a força para você procurar de novo. Quer dizer, eu falo assim que o santo abandona o mundo nas suas coisas de prazeres, não é porque ele está renunciando por uma renúncia inerte, como diz o próprio Baldi, é porque ele encontrou algo melhor. Então, quando ele encontra algo melhor, é aquilo que Jesus fala, o homem vai e vende tudo que tem e vem e compra aquele terreno. Ou seja, ele vende tudo que tem e não quer mais nada daquilo porque ele quer voltar àquele campo, ele quer voltar àquela percepção. E essa angústia é muito grande. E aí, também tem a angústia do viver. A angústia do viver, ela está em duas regiões. Ela está aqui e ela está aqui. Dentro do ego, a angústia de viver, como a Sheilinha nos sugere aí, a angústia do viver dentro do ego é destruição. É essa visão que, lembra que nós já falamos aqui? Só existe duas maneiras da gente participar da obra divina. Ou nós somos construtores ou nós somos destruidores. Como nós somos homens de transição, nós estamos nesses dois meios. Nós construímos em um campo e destruímos em outro. E como vida, lei e Deus é a mesma coisa, como diz o Baldi, se você quer saber o que é Deus, a primeira manifestação de Deus em ti é vida. Por isso que a vida é eterna. Você pode dar um tiro no ouvido, vai cair o corpo, você vai continuar vivo. Você pode amarrar o perispírito e cortar ele, que você vai continuar vivo. Não tem jeito. Você pode virar um ovoide, você vai continuar vivo. Não tem jeito. A vida é eterna. Então o Baldi fala, a primeira manifestação de Deus em nós é a vida. A vida é a primeira manifestação, a primeira percepção que a gente vê. Por isso que não tem como explicar a vida. Você pode explicar a vida em relação a alguns conceitos. A vida orgânica, a vida animal, a vida hominal. Mas você não consegue explicar o que é viver. Igualzinho você fala, o que é amor? Você fala, não sei. Eu sei sentir, mas explicar o que é amor, eu não sei. E a mesma coisa é a vida. Então, consequentemente, a vida é a primeira manifestação de Deus em nós. E como nós temos a destruição, e essa destruição muitas vezes volta para a vida, por isso que a nossa cabeça de vez em quando é visitada por ideias suicidas, de vez em quando é visitada por ideias de extermínio, de vez em quando é visitada por ideias que compartilham a destruição. Por isso
E isso está em nós também como angústia do viver. E a gente muitas vezes desenvolve essa angústia chegando aos limites da morte, ao limite da autodestruição. Exatamente por isso, porque está em nós destruir. Em nós tem uma força muito grande de destruição. E essa força, quando ela se manifesta, ela pode surgir no ego dentro dessa fase. Agora, quando a angústia do viver é em relação à nossa realidade, em relação à nossa vida, ela é muito interessante. Tem uma passagem de Ubaldi, e que ela é contada por alguns dos amigos de Ubaldi, que ela é muito interessante. Esse amigo do Ubaldi, então, nos contou, inclusive, isso num congresso, Ubaldi, e é interessante contar. Ubaldi, um dia ele chegou na casa de Ubaldi e estava muito deprimido. E o Ubaldi olhou e falou assim, poxa, você está deprimido? Ele falou, professor, eu estou muito deprimido. Ele falou, o que é isso? E começou a falar para ele sobre depressão, sobre vibração, sobre isso, sobre mudança, etc, etc. Sei que no final, quando acabou o diálogo, ele saiu bem, saiu todo feliz, etc. Passou uns dias, passou uns meses, ele voltou a visitar o Ubaldi. Chegou lá, o Ubaldi não estava em casa, estava lá na Praça da Biquinha, onde o Ubaldi gostava de ficar, na frente do edifício dele, o edifício Nova Era. E o Ubaldi então estava lá calado, triste, quieto. E ele chegou assim e falou, professor, o senhor está deprimido? Ele falou, estou. Ele falou, mas não é possível. O senhor que ensina tudo para a gente, o senhor que fala tanto para a gente, o senhor deprimido. E nessa tristeza que eu estou vendo, lembra aquele dia que eu vim cá que o senhor falou sobre depressão, falou sobre isso, falou sobre aquilo, e foi falando. E o Ubaldi quieto. Foi falando, mas pelo amor de Deus, por que você está deprimido, Ubaldi? Por que você está deprimido, professor? Porque essa noite eu vi coisas tão maravilhosas que não tem como narrar, não tem como escrever. E eu estou com uma dor profunda, porque eu não consigo passar isso para o papel. Então, você vê que existem angústias e angústias, angústias e depressões, né? Quer dizer, a minha dor é não conseguir passar isso para o papel. Quer dizer, eu vi coisas extraordinárias que eu não consigo traduzir em pensamento. Então, aí existe essa angústia, né? Angústia da limitação do próprio viver, angústia da limitação da própria experiência humana, essa angústia humana, esse limite humano em que nós vivemos. E que só existe uma forma, aceitar essa angústia. Ela faz parte de nós, é aquilo que o Paulo de Tarso fala tão bem, eu tenho um espinho cravado na carne. É esse espinho. Esse é um dos espinhos cravados na nossa carne. Que nós temos de aprender a viver com ela, nós temos de aprender a suportar ela. É inclusive uma das mensagens que a cruz nos dá, quer dizer, a coroa de espinho que é aceita, não é proposta no sentido negativo, aceita, acolhida para uma transformação maior que a ressurreição há de nos levar. Ok?